Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. Gratidão a você, querida consulente inscrita, antiga, consulente nova que chega aqui no nosso cantinho. Consulente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gratidão a você que acompanha Cartomante pela plataforma do YouTube. As minhas centelhas divinas do particular. Amo vocês, meus amores. Amores, preparei, consagrei o portal para o afetivo. Porém, o tema é recorrente, né? Mas se sair para além do afetivo, a cartomante entrega para você. Urgente, cabeça e coração dele ou dela em relação a mim, em relação a você aí. Vamos saber o que a espiritualidade, amiga, quer revelar para você. Extremamente importante você aí trabalhar a sua conexão com a espiritualidade, seja qual fé você professe, no momento de você se conduzir às estrelas que eu vou te apresentar. Estrelas, mini sino e mini deck. Vamos dando sequência para quem se conectou com o mini sino. De cá, como sempre, pedindo permissão para entrar no seu cantinho, no meu cantinho, irradiando, emanando vida longa, energia positiva, materialização dos seus objetivos. E trago aqui um portal poderoso para você aí, centelha divina, ativar nos nossos comentários. Eu sou bendita. Eu sou bendito. É isso aí, centelha divina. Urgente, cabeça e coração dele ou dela em relação a mim, em relação a você, e espiral positivo. Vamos lá. Salve Saracali, Rainha Negra, salve. O que a espiritualidade, amiga, para quem se conectou aí com o sino, tá querendo falar para você acerca dessa pessoa? Vamos saber se tem apenas avisos, recados, testificações, comunicações do mundo espiritual para você acerca dessa pessoa. Pode ser para além do afetivo? Pode. Aqui pode cair para um amigo, uma amiga sua, um conhecido seu. Abre o leque aí, a sua conexão junto à espiritualidade, amiga. Porque nada aqui funciona se você não estiver aqui, certo? E é isso aí, meu bem. Ok. Pediram para me pegar o oráculo para vocês. Interessante. Esse oráculo aqui é consagrado para a egrégora cigana, tá, meus amores? Mas aqui não é nem para destrinchar as energias da espiritualidade desse rapaz, dessa pessoa que você entrega aqui. Não. Aqui eles falaram, pega o oráculo para ela, para ele. Ok, e ainda tem mais coisa, mas ok, vamos saber aqui primeiramente o que o mundo espiritual quer falar para você. Poder, número 16, alguém saindo de uma grande dificuldade ou um grande vazio. Uma pessoa saindo de um vazio, tá? Agora, o que eles não deixam claro, eles não estão deixando claro para tua cartomante ainda, se esse vazio é o vazio emocional, há algum déficit que esse rapaz, que essa pessoa importante para você carrega, se é algo referente à vida dele ou dela, ou se é algo inerente da própria essência. Porque se for o vazio referente à essência, todos nós temos, tá? Mas como existe energias antagônicas aqui, fala de poder e de vazio. Vamos saber. Nossa, de novo, processo de purificação. Esse rapaz, essa pessoa aí tá passando por algum tipo de cura, tá? Aqui pode ser cura física ou cura espiritual, tá? Essa pessoa, ela vai ser curada. Ele ou ela vai ser curado, tá? Aqui fala de cura, meus amores. Algo extraordinário.
recaindo sobre a vida dessa pessoa, que pode ser uma pessoa que tinha os pensamentos muito turvos, ou uma pessoa muito confusa, ou uma pessoa que passou por vários processos negativos de forma recorrente. O que a cartomante quer dizer com isso? Pode ser alguém, ou minha consulente, que no período aí dos últimos 3 anos de sua vida, vem passando por circunstâncias muito negativas, tá? Situações muito negativas. E isso, de determinada maneira, afetou esse rapaz, essa pessoa. Porém, o número 16 também fala de algum evento fazendo menção e referência ao passado dele ou dela, dessa pessoa importante aí para você, tá? Algo que essa pessoa passou na adolescência dele ou dela que marcou ele ou ela de forma extremamente brusca, tá? Pode ser também algo que venha ter agregado para que essa pessoa se sentisse de determinada maneira totalmente vazio, tá? E quando fala do afetivo, essa pessoa sempre é como se ele ou ela tivesse desenvolvido algum tipo de algum. Sabe aquela pessoa, meus amores, que não consegue fincar raízes, aquela pessoa que sempre acredita que de determinada maneira precisa estar no controle de algo, porque se não estivesse no controle, pode sim, de determinada maneira, ser deixado para trás. Tem muito isso aqui. E devido aos últimos 3 anos, ele ou ela passando por algumas circunstâncias negativas, daqui pode ter sido, inclusive, algum tipo de situação de desencarne em família, relacionamento tóxico, tá? Não necessariamente apenas afetivo, pode ser alguém da família dele ou dela que essa pessoa não se dê muito bem, pode ser um relacionamento difícil entre mãe e filho, tá? Ou pai e filho, tá? E ele ou ela passando por algum tipo de purificação, tá? Essa purificação sendo ministrada diretamente pela espiritualidade amiga. Cartomante, tem alguma coisa a ver com o amor que eu sinto por ele, ou pelas energias que eu irradio para essa pessoa? Olha, tem a ver sim, porque a energia do amor está sobre essa pessoa, tá? Então, o amor aqui, ele é universal. Pode ser um amor de um amigo irradiado a ele ou a ela, pode ser um amor de um parceiro, de uma parceira irradiado a ele ou a ela. Existe amor e existe um mover do mundo espiritual sobre a vida desse ser humano, tá? Onde essa pessoa passa por essa purificação e, consequentemente, sai aí desse vazio ou dessa recorrência negativa. A adaga, número 33 aí, significa determinação, esperteza e presença sensual. Mostra ainda que sua opinião pode ofender. Dica: abrace as transformações e esteja sempre vigilante e atento. Cuidado com o que fala. Possivelmente ele ou ela possa ter sido uma pessoa muitas vezes brusco ou brusca, tá? Justamente por conta desses rompimentos ou dessas circunstâncias muito negativas que ele ou ela estava inserido. Isso não apenas em relacionamentos afetivos românticos, tá? Isso daqui fala de relacionamento de amizade também, tá? Caramba! Vamos lá, meus amores, pegar os arcanjos aqui para complementar. Energia desse rapaz, olha, já caiu aqui. Arcanjo Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideais. Olha, Ariel respondendo o jogo dele. Me parece que essa pessoa vai ou já está passando por algum tipo de enfrentamento. Vai sair muita gente da vida dele ou dela, ou está para sair, tá, meus amores? Porque aqui, esse rapaz, essa menina tá passando por algum tipo de purificação, tá? Aqui vai ser arrancada pessoas, inclusive, se essa pessoa estiver trabalhando em algum lugar que não reconhece ele ou ela, a espiritualidade proporcionando, inclusive,
um ambiente agradável ou impulsionando para que esse rapaz esteja em um ambiente agradável, porque aqui fala diretamente da purificação sendo operada pelo mundo espiritual na vida dele ou dela, tá? É como se fosse um merecimento, porque esse rapaz, esse camarada, gente, vem passando por uma situação bizarra dos últimos 3 anos pra cá, tá? E é sempre com relacionamento. Fala de par romântico? Fala de par romântico. Fala, inclusive, de poder reverberar algumas vezes de forma muito negativa na saúde física dele ou dela, tá? Se a pessoa ficar irritadiça, estressada. E a partir do momento que a espiritualidade toma como pleito, né, uma limpeza operada pela providência divina na vida dele ou dela, o que acontece, meus amores? Essa pessoa, ela começa a enxergar novos horizontes. E como tem energias aqui de pessoas que amam ele, porque tem muita energia de amor aqui, pode ter a sua energia de um amigo verdadeiro, de uma amiga verdadeira, atuando, inclusive, e contribuindo para que essa pureza aconteça, tá? Aqui tá falando muito desse rapaz, dessa pessoa. Vamos saber aí mais, Sino. Ele vai passar por alguma... Ele ou ela vai ter coragem de romper alguns vínculos. Isso daqui é em relação à família, tá? Que de determinada maneira me parece que gostam de colocá-lo ou colocá-la numa situação de servir, é como se ele devesse algo. É uma relação bem complicada aqui. Vamos lá, com muito respeito e reverência pelas horas de sessão pelo dia de hoje. É algo bem, como eu posso explicar, chega a ser doentio. Em alguns casos, sim, meus amores. É assim, tá vendo? É como se houvesse uma opressão em cima dele ou dela. É muito bizarro, tá? Essa energiazinha aqui. E o que acontece? Isso ricocheteia em vários setores da vida dele ou dela, porque essa pessoa fica como se fosse comandada ou comandada por essas emoções aí, ou por essa pessoa que de determinada maneira, de tempos em tempos, reforça, né, esse vínculo, como se ele devesse ou ela devesse algo, né? É complicado aqui. Vamos saber em relação a você. Olha, em relação a você, é como se você trouxesse para ele ou para ela a possibilidade, o consulente, de renascer, de viver o que é belo, viver o que é bom, tá? Aqui fala de uma pessoa que literalmente consegue se sentir viva, afetivamente dizendo, tá? O julgamento. É como se você atuasse diretamente no ponto do afetivo dele, não apenas por essa pessoa ter reciprocidade sentimental por você, por essa pessoa gostar, considerar você, independentemente do que o casal esteja passando, você impulsiona nele ou nela a possibilidade de se sentir viva, tá? De ter o direito, né? Eu também posso amar, eu também posso ser livre para crescer, renascer, sabe? Tá muito assim. Vamos lá. 3 de pentáculos. Arcano maior, morte. Olha, de determinada maneira haverá rupturas, tá? Me parece que esse rapaz, essa menina se sente um pouco aprisionado a alguns afazeres que não competem mais a ele ou a ela, não, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui como eles estão me dando, meus amores. Se é um filho que tem, vamos colocar assim, 4 irmãos ou 4 irmãs, tá? E existe uma circunstância na família onde poderia ser dividido, né, as responsabilidades, me parece que colocam como responsabilidade apenas em cima dele ou dela, o cuidado de alguém, ou
O cuidado não só físico, mas financeiro, as responsabilidades são atribuídas a essa pessoa, tá? Eu dei o exemplo de 4 irmãos porque existem outras pessoas que poderiam ser também essa rede de apoio, essa pessoa que pudesse ajudar. E não, pelo que eu vejo aqui, é tudo atribuído em cima dele ou dela, né? E quando essa pessoa precisa aí de ajuda ou de auxílio, não tem ninguém. Então aqui haverá cortes especificamente daqueles e daquelas que tiram o tempo dele ou dela, onde ele ou ela não consegue se sentir aquela que tem o direito de renascer, viver. É justamente isso que você impulsiona nele ou nela. É como se você fosse a porta ou o portal para que ele pudesse vivenciar o mais belo, viver, ter sua vida sem essas responsabilidades que foram atribuídas a ele. Não que ele não pudesse ser participativo, sim, mas me parece que está tudo em cima dele ou dela, tá? Isso reverbera de maneira muito negativa no psicológico desse camarada, dessa menina. Lembrando que ele ou ela já tem como eu posso explicar, algo que aconteceu lá na adolescência dele. Daí os últimos 3 anos têm sido bem penosos para esse camarada, para essa menina aí, tá? Vamos lá. Rainha de Paus. 10 de copas. Os sentimentos dele ou dela por você são sentimentos muito profundos. Essa pessoa, ela tá querendo defender. Engraçado, aqui não fala nem que ele ou ela está querendo defender, meus amores, o espaço do casal, do afetivo de vocês. Não é isso. Me parece que ele ou ela está querendo defender a si. Ter o direito. É como se essa pessoa falasse para si: não, eu também tenho direito de ter a minha vida. A vida não é só eu ter a incumbência ou a responsabilidade sobre determinado assunto. Eu também posso ter o meu momento, eu também posso estar com a minha amada, com o meu amado. Entende? Fala muito disso aqui, ô consulente. Interessantíssimo. Vamos lá. 10 de pentáculos. Você traz essa... Como eu vou trazer exatamente como eu estou vendo? Meus amores, é como se você trouxesse essa normalidade. Sabe? Eu vou dar um exemplo bem... Vou tentar trazer do jeito que a egrégora cigana e do jeito que a visão que eu tive. Por exemplo, você acorda de manhã, desce, vai na padaria e vai comprar, sei lá, o pão ou a vitamina e volta para casa para poder se alimentar. Isso é algo normal, né? Para você. É como se esse camarada, 210 aí na mesa, não tivesse, não vivenciasse um cotidiano normal. É sobre isso, é disso que estamos falando aqui, entende? Como se houvesse muito peso em cima dele ou dela, meus amores, aqui, ó, 210. E você traz essa liberdade, essa possibilidade de vida, de renascer. É justamente isso. É como se você trouxesse o normal para ele ou para ela, meus amores. Alguém que nos últimos 3 anos, inclusive 3 de pentáculos, também pontua o tempo antes, tá? 3 anos, essa pessoa vem passando por essas recorrências negativas, né? E é como se ele, 7 de paus aí, quisesse defender o normal para ele, entende? Isso daqui é um lamento, tá? Esse 4 de copas aqui é aquela que observa que, poxa, todos podem ter, menos eu, entende? Por que que eu também não posso ter o meu momento, sei lá, o meu intempérie, ou o meu mau dia? Aqui tem um conflito dessa pessoa com pessoas que ele ou ela exerce uma responsabilidade. É como se ele precisasse estar ali a todo momento, entende? E não tivesse uma liberdade
Entende? E lembrando que essas incumbências ou atribuições não necessariamente deveriam ser distribuídas apenas para ele, porque existem outras pessoas que poderiam ajudar. E você vem com essa liberdade, com essa possibilidade de poder trazer o normal para ele ou para ela, vivenciar, sim, com as adversidades e celebrações, mas o tempo dele, a vida dele ou dela, entende? Aqui ele quer defender o espaço dele, fala muito daquela que quer defender o espaço, o relacionamento, tá? Se esse camarada esteve aí em uma chantagem, alguém fez alguma chantagem com ele, ele vai romper aqui, gente. Ele não quer nem saber, ele quer vivenciar os 10 de pentáculos. Ele quer um início do novo, tá? E engraçado que ele é uma pessoa, ou pelo menos ela, pode ser uma pessoa disruptiva, né? Tá começando a reparar ou perceber isso agora. Então vai agir. E você é a pessoa que traz a possibilidade. Vamos saber mais, meus amores. Menino é uma pessoa que vai ser, como o próprio Arcanjo Ariel aqui falou, né? Coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. É isso que ele quer. Ele vai se encorajar e vai querer viver o melhor dessa terra, junto de você, especificamente no afetivo. Eu não sei o que aconteceu com o casal, se vocês, por algum motivo, estremeceram, ou se vocês estão bem, mas estão em enfrentamento com alguns contratempos, referente, inclusive, meus amores, a familiares, tá? Essa pessoa, ela vai, de determinada maneira, vai ter corte aí, gente. Vamos lá. Acessamos a egrégora dele, né? Como eu respeito e envelheço. Em relação à minha consulente, salve Sara Kali Raia Negra, salve Vovó Cigana. Aqui ele vai romper. Aqui pode ter algum tipo de contenda. Olha, pode, tá? Porque como saiu 7 de paus e é uma pessoa que tá querendo defender seu espaço, suas ideias, seus ideais, defender o seu relacionamento, defender o seu tempo, tá? A sua vivência normal, tá? Porque é um camarada que, dos últimos 3 anos, vem uma menina passando por uma situação bizarra demais, gente, que esse vazio aqui não fala do vazio que todos nós temos, né? Não é esse vazio. É um vazio de não poder nunca vivenciar. Pô, é normal isso. Eu vou, sei lá, vou na praia, né? Ou vou tirar umas férias, ou vou me ausentar. Sempre com essa incumbência que poderia ajudar ele ou ela. Sim, poderia, mas não com toda a responsabilidade em cima dele ou dela, entende? Aqui existem outras pessoas lá do meio da família que poderiam ajudar, mas se isentam da responsabilidade. É sobre isso aí que eles falam. Algo muito rápido acontecendo aí, uma comunicação dessa pessoa aí importante para você sobre os sentimentos, né? É uma pessoa que tem muitos sentimentos por você. Ele vai fazer algum tipo de declaração, algo muito importante. Pode ser uma proposta também, porque aqui essa pessoa ainda precisa dessa atitude, dessa tomada de ação. E como o arcanjo Ariel fala da coragem, para ele ser corajoso, e como vimos aí o arcano maior, a morte, lá na leitura da sorte do teu amado, da tua amada aí, fala de algum tipo de transição ou algum tipo de corte. Então me parece que ele pode sim sugerir algo para você em relação ao envolvimento de vocês. Aqui pode ser um pedido de espera, mas eu quero ter o compromisso com você, ou aguarde, preciso resolver determinada circunstância, ou iremos juntos, mas preciso resolver. Essa pessoa precisa resolver, colocar tipo o ponto no i, tá? Alinhar tudo muito bem alinhado, para que possa partir aí
junto de algumas. E detalhe, aqui não necessariamente essa pessoa venha partir para algum local novo. É possível que isso aconteça em alguns casos? Sim, é. Mas aqui fala de mudança, tá? Pode ser de localidade geográfica, essa pessoa saindo de uma cidade, indo para outra, ou sondando em outra cidade, possibilidades para que ambos fiquem, ou até mesmo essa pessoa trabalhando em uma cidade, se ajustando, em termos de logística mesmo, para poder comunicar ou verbalizar com você o que quer junto de você. Tá? Porque aqui também tem pessoas que se relacionam de outras localidades. Aqui é uma pessoa que gosta muito de você, mas com essas circunstâncias bem pesadas que ele ou ela vem passando por esses últimos 3 anos. Sendo que a leitura da sorte dele entrega aqui uma ruptura, uma mudança, uma limpeza também que esse rapaz e essa moça está passando. Arcanjo Ariel fala da coragem, né? E me parece que ele vai ter bastante coragem para romper com essas pessoas que de determinada maneira estão assim bem usando ele ou ela. Bem, meus amores, gostou? Deixa seu hype, seu like e vamos agora para quem se conectou com o mini deck. Seja muito bem-vinda, colocando aqui, tá, meus amores, o mini deck de cá, como sempre, sua cartomante, pedindo permissão para entrar no seu cantinho, irradiando felicidade, vida longa, sucesso, materialização dos teus objetivos e deixando um portal poderoso para você ativar nos nossos comentários. Eu sou bendita, eu sou bendito. Seu tema urgente, cabeça e coração dele ou dela em relação a mim é a primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda às minhas consulentes, aos meus consulentes. Gratidão, meus amores. Vamos lá. Lembrando que você está numa consulta geral coletiva temporal, tá, meus amores? Esqueci até de avisar lá no sininho, porque olha, ali foi uma imersão. Mas enfim, estamos aqui no mini deck, salve Saracali Raia Negra. Abri o portal aqui, tá, meu bem? Conto com a sua energia aqui, nada funciona por acaso. Salve Saracali Raia Negra. Mini deck, vamos saber aí o que a espiritualidade amiga tem a revelar desse teu amado, dessa pessoa importante pra você, ok? Vamos lá. Ok, oráculo. Pedir o oráculo aqui também, meus amores, então, vamos lá. Salve Saracalha, salve Grégora Cigana. Salve a Caconinha Cigana, salve. Vamos lá. Aceitação. Olha, meus amores, aqui é a quebra de uma pessoa muito... Aqui é uma pessoa que se arrependeu de ter se distanciado de você, tá? É uma pessoa que reconhece, inclusive, seus padrões extremamente tóxicos. É um camarada que... Não, olha, o tóxico aqui, eu não vejo... Eu não deveria ter trazido essa palavra, porque aqui não é tóxico. Aqui é uma pessoa que tem um padrão de autossabotagem, gente. Sabe? É uma pessoa que pode ser excessiva, obsessiva, muito ciumento, muito dependente, muito grudento. Sabe aquelas pessoas que ficam ali muito em cima de você, que às vezes você, com a pessoa, gera até... Você começa a pensar, ué, por que tá tão em cima de mim? O que acontece e tal? Deve estar fazendo alguma coisa de errado. É muito isso aqui. E essa pessoa distanciou de você, tá? Por caraminholas. É uma pessoa aqui, por vezes... muito impulsivo, não vejo ele ou ela sendo aquela pessoa que vai pela cabeça dos outros, não vejo isso, mas eu vejo aquela pessoa impulsiva. Número 30 fala dos pensamentos apaziguados, fala de uma pessoa caindo na realidade, fala de uma pessoa tendo o entendimento, nossa, eu me precipitei. Tem muito isso aqui, ele ou ela tá aceitando que de alguma maneira errou.
4 fala de uma estrutura. Existem pessoas que estão estremecidas aqui, tá? Por conta de algum revertério que ele ou ela deu, alguns e algumas. E existem pessoas que, de fato, estão distanciadas. Vamos saber aí mais. O Sol a Pino, número 31. É símbolo de sucesso, alegria e clareza. Esta carta sugere um período de crescimento. Dica: esteja aberto para a prosperidade e alegria que o Sol traz à sua jornada. Ele se abriu, tanto é que vem aqui a aceitação. Ele ou ela se abriu, tá? É uma pessoa que reconhece que pode ter excedido, tá? De determinada maneira, é alguém que excedeu. Tá falando disso aqui. Cartomante pode ter sido precipitado, paranoica aí, tá? Em alguns casos. Especificamente para aqueles e aquelas que essa pessoa silenciou, ficou mudo, ficou calado, ficou calada, sabe? Pode ser aquela pessoa que faz e depois arrepende e fica... como eu vou te explicar? Choroso, meloso, manhoso, tá? Fala muito disso aqui, ele ou ela. Gratidão, salve, Kali, Rainha Negra. Eu vou pegar aqui um esclarecimento. Mas aqui também ele pode ter, por ter se excedido, pode estar com vergonha. Ele ou ela pode estar com vergonha. Vamos saber mais. Está passando por essa vergonha, por esse processo de se sentir extremamente envergonhado. Ok, vamos lá. Arcanjo Uriel, clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você, como respostas às suas orações. Olha, meus amores, aqui não saiu muito para ele não, saiu mais para você. Olha, o Arcanjo Uriel, ele tá falando da tua clarividência, tá? Tá pedindo para você prestar atenção aos seus pensamentos e ideias que chegam até você como respostas às suas orações. Não sei se você anda sonhando com essa pessoa, ouvindo algumas inspirações, ideias aleatórias, enfim. Aqui pode ser uma pessoa com vergonha, tá? Vamos saber mais acerca dele, acerca dela, em direção a você. Salve, Kali, Rainha Negra. Por quê? Uma pessoa que aceita que fez o errado. Uma pessoa que entra em estado de compreensão. Entra em estado de compreensão. Tá, porque por isso aqui fala do estado de compreensão. Eu compreendo o que fiz. Eu tenho vergonha do que fiz. Eu tenho... tá falando de uma vergonha que ele ou ela tá sentindo, tá? Ok. Vamos saber aí em relação a você. Cartomante se sente triste. Olha, eu vejo uma pessoa agoniada, aflito, sabe? Porque na medida que essa pessoa aceita que errou, porque isso é com ele ou com ela mesmo, tá? Ele ou ela viu que errou. Então, assim, sabe, aquela famigerada frase, podemos enganar a todos, mas não podemos enganar todos, menos a nós mesmos. Entende? Então, assim, essa pessoa sabe o que ela fez. E isso tá deixando ele ou ela em aflição. Então, ele ou ela tem a clareza de seus pensamentos, de suas atitudes e ações. É uma pessoa que se arrependeu, tá? Fala muito de arrependimento aqui. Nossa, 5 de copas fala de triste, está sofrendo por sua causa. É um sofrimento tardio, porque o que tinha que acontecer já aconteceu de negativo. Fala diretamente do envolvimento de vocês. O Hierofonte, associado aí a 5 de copas, é alguém que concorda ou com uma tristeza. É como se essa pessoa soubesse, olha, agora eu tô pagando, eu fiz isso e eu tô pagando por isso,
Nossa, 5 de pentáculos, completamente triste, tá? Arcano maior, louco, essa pessoa tendo a consciência que foi bem leviano, ou leviana, com algumas aí. Nossa, arcano maior, o mago, ok, e rei de espadas. Aqui é uma pessoa que tá querendo, ou pelo menos pode ter mostrado para alguns e algumas, porque o mago do lado do rei de espadas e o louco fala, gente, aqui fala de uma pessoa que quis mostrar uma realidade que não é real, de uma ilusão. Por exemplo, o mago do lado do rei de espadas fala que esse rei de espadas, ele não é um rei de espadas estratégico, alguém determinado, vamos colocar assim, alguém frio. Não, aqui é uma ilusão. Essa pessoa quis passar uma ilusão para alguns e algumas. Aqui pode ter sido uma pessoa muito orgulhosa, aqui pode ter sido uma pessoa que falou algo e por permanecer, né? Ou querer permanecer na realidade com a palavra que falou, com a palavra que lançou para alguns e algumas, está pagando um preço, vamos colocar assim, bem grande, porque aqui fala de tristeza, fala de pensamentos em você, fala de atitude leviana, né? E fala de alguém que tenta manter uma postura ilusória. Esse rei de espadas aqui, gente, assim, terceira casa, 5 de pentáculos, ele tá quebrado, vamos lá, ou ela está quebrada. Cavaleiro de pentáculos, 7 de paus, o eremita, nossa, aqui ele tá defendendo uma postura, mas essa postura não vai durar muito tempo, não. Agora eu entendo, porque ainda mais essa pessoa, meus amores, que é uma pessoa impulsiva, né? Essa pessoa, ela age de uma determinada maneira, aí depois que ela vê o efeito daquilo que sua ação causou. Complicadíssimo, porque aqui fala de alguém que está sofrendo, fala de alguém que aceita os seus erros, fala de alguém muito envergonhado, mas de alguém que quer defender o seu posicionamento, sua postura. Fala de uma pessoa que sente muita falta da relação, porque aqui eu vi 2 casos, tá? Eu vi pessoas que estão passando por um estremecimento dentro do envolvimento e vi casos de uma pessoa que se afastou de você e está completamente arrependida e quer manter uma postura ilusória. É uma ilusão aqui. Tá sendo bem leviana por conta de uma vergonha. Tá defendendo um posicionamento, vamos colocar assim, ilusório, mentiroso, tá? Ou seja, é uma pessoa que gosta muito de você, mas que está encruando esse gostar, ou encruando esse sofrimento. Que estranho, né? Vamos lá. Cartomante, essa pessoa terminou comigo. O que significa? Uma pessoa que gostaria de voltar. Mas assim, meus amores, gostaria de voltar para você porque tá sentindo muito sua falta e gosta de você. Se você tá com essa pessoa dentro do relacionamento, é muito difícil, porque você está diante de uma pessoa que ainda está sendo quebrantada. Ele ou ela tá passando por um processo, porque aqui essa pessoa aceita que erra. Até bem pouco tempo, ele ou ela era uma pessoa que não enxergava isso em si, entende? E aqui é uma pessoa que tá passando por um processo interno de que, sim, eu errei aqui, realmente tô envergonhado ou envergonhada, tem clareza daquilo que fez ou daquilo que poderá fazer, porque aqui a gente está no temporal, tá? Lembre-se, você está no coletivo, enquadre sempre a sua realidade. Vamos lá. Salve, Saracali, Rainha Negra, salve. Tem muita tristeza aqui, saudade. E se você estava sentindo, especificamente para aqueles e aquelas
que estão distanciados, tá? Que essa pessoa se arrependeu, ou que, olha, se arrependeu sim, tá? Tá sofrendo muito. Se você tá tendo sonho, porque aqui saiu muito pra você também, Arcanjo Uriel, com essa pessoa, é especificamente o espírito dessa pessoa querendo de alguma maneira falar com você. Aqui é você, tá? Na cabeça dele ou dela. Tem muitos sentimentos por você, sim. Só que tem muita vergonha, né? Aqui eu vejo ele ou ela querendo com o tempo, tá? Engraçado que, olha só, meus amores, esse 7 de copas aqui já mudou tudo aqui. 7 de copas e 7 de espadas. Aqui fala, aqui a gente tem a carta da carta, a vontade dessa pessoa de comunicar e os sentimentos dessa pessoa ainda permanecem por você, beleza? Ok. Mas esse 7 de espadas com esse 7 de copas aqui fala de uma pessoa extremamente difícil e orgulhosa. Ele ou ela aceitou que errou, mas o orgulho traz o sentimento de vergonha. Agora eu entendo porque dessa pessoa ser tão envergonhado. Porque a vergonha aqui é pelo o que ele ou ela fez. Agiu, enfim. Vamos lá. Conflito. Olha. O fake, né? Se lembra, meus amores, que lá no tarô tava falando que aquele rei de espadas ao lado, né, do mago e ao lado do arcano maior louco, falava muito de um posicionamento, de algo que essa pessoa estava defendendo, apesar dessa pessoa saber que está completamente errado ou errada aí, que ele ou ela sabe, tem a clareza agora. Então, de uma ilusão, de um rei, de uma postura mentirosa, é o que o Petit Lenormand tá dizendo aqui, tá? Mas com o tempo, o que acontece? Essa pessoa ela não vai conseguir sustentar, porque você tá muito marcada no coração, né? Dele ou dela. Essa pessoa ela tem sentimentos por você, o consulente. Mas o que acontece? Existe um determinado tempo aqui, tá? Porque 7 de copas e 7 de espadas, olha aqui, meus amores, revela muito o orgulho dele ou dela. Tudo bem que a gente tem aqui a árvore simbolizando tudo aquilo que é verdadeiro, consolidado em relação aos sentimentos dele ou dela em direção a você, mas também fala do tempo que essa pessoa, de determinada maneira, precisa superar para poder agir, falar. Só que existe uma postura mentirosa aqui em alguns grupos da parte dele ou dela em direção a você. Por quê? Para justamente sustentar aquela atitude que ele ou ela deverá ter com você por conta de um orgulho. É o que aquele rei de espadas fala ao lado do arcano maior, o mago. Só que isso vai ser... Meus amores, essa pessoa não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, não. Tá? Bem, meus amores, é o que eu tenho pra vocês. Espero que de alguma forma tenha te auxiliado. De cá, como sempre, sua cartomante. Eu mandando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.